Na aula passada, você aprendeu dicas valiosas sobre SEO Copywriting. Nesta aula, então, você verá na prática como melhorar seu e-mail marketing e suas redes sociais a partir dessas estratégias. Pois bem, comecemos então pelo e-mail marketing. Bom, segundo pesquisas recentes, esse tipo de canal é um dos que mais impulsiona a aquisição e a retenção de clientes, sobretudo quando as campanhas disparadas utilizam técnicas de copywriting. Assim sendo, reuni nesta aula algumas das melhores práticas para alavancar suas estratégias de e-mail marketing. Muito bem. Quando um destinatário recebe o e-mail do seu negócio, o primeiro elemento com o qual ele tem contato é o título e a linha de assunto, certo? Pois bem, uma boa linha de assunto pode ser o diferencial que fará com que os destinatários da sua campanha abram seus e-mails e não os excluam. Assim, é importantíssimo que esse item seja claro e desperte alguma emoção no receptor, como urgência, curiosidade, necessidade, etc. Além disso, você também deve limitar a linha de assunto a 30 caracteres ou menos, para que a visualização de seu conteúdo não seja cortado. Agora falando sobre a pré-visualização. Bom, ela nada mais é do que a primeira linha do seu e-mail, ou seja, ela é a parte do texto que informa mais aos assinantes sobre o conteúdo da sua mensagem. Dito isso, uma das práticas mais indicadas é que o texto da pré-visualização seja um complemento do seu título, reforçando então a sua ideia principal. Para exemplificar esse assunto, eu separei aqui um e-mail marketing que eu recebi do Submarino no Dia Mundial do Rock. Veja que o assunto do e-mail é bem curtinho e que a pré-visualização complementa o título. Vida longa ao rock. Hoje é dia de comemorar. No entanto, a primeira frase do corpo do e-mail poderia ser um pouco menor para evitar esse corte bem aqui. Neste caso, então, por exemplo, a pré-visualização poderia ser apenas a frase: "Olha só o que o Sub tem para você". Bom, continuando as nossas dicas. Ainda no que diz respeito à linha de assunto, é importante evitar que o seu e-mail seja considerado um spam. Para tanto, é necessário evitar a repetição de sinais de pontuação e palavras ou expressões sensacionalistas, como por exemplo, perca peso rápido, ganhe dinheiro fácil e compre agora e fature muito. Quer ver um exemplo? Aqui na minha caixa de spam, eu sempre recebo a comunicação do Pra Valer, que é uma empresa de financiamento estudantil. No caso desses e-mails aqui, como você pode ver, apesar da empresa ter utilizado uma boa estratégia de urgência, utilizando a expressão últimos dias, ela acabou pecando em 3 aspectos. Primeiro, o uso de palavras em caixa alta, a repetição de pontuação, que neste caso são os pontos de exclamação, e o envio repetitivo para o mesmo destinatário. Veja que eu recebi o mesmo e-mail em dias consecutivos, e ambos foram para a caixa de spam. Muito bem, voltando aos slides. Um passo importante para aumentar a conversão do seu e-mail marketing é conhecer seu público. Afinal, esse tipo de conhecimento permite que você utilize as estratégias certas de copywriting para atender às necessidades dessas pessoas. Dessa forma, você precisa construir a sua persona, isto é, uma representação do seu cliente ideal. E esse tipo de estratégia auxilia no direcionamento do seu copywriting, principalmente no que se refere às palavras e expressões capazes de despertar as emoções do seu público-alvo. Em resumo, quanto mais clara for a sua percepção a respeito da sua audiência, mais assertivas serão as suas campanhas de marketing por e-mail. Dica: não sabe por onde começar a criação da sua persona? Então acesse os materiais de apoio e confira o modelo que eu deixei por lá. Bom, para exemplificar um bom uso dessa estratégia, eu posso citar o e-mail marketing da Saraiva. Sem dúvidas, a empresa fez o dever de casa e sabe que eu sou estudante. Logo, mandou esse e-mail marketing com o título: "Sabe de uma coisa? Hoje pode ser seu dia de sorte universitário". Além da headline certeira, a oferta dentro do e-mail também atingiu o alvo, pois trouxe descontos para diversos livros didáticos e literários. Muito bem, continuando. Envie conteúdos relevantes. Bom, depois que a sua persona for definida, você saberá dizer quais são as necessidades dela, assim como suas preferências, seus hábitos e muito mais. Com esses dados em mãos, você deve sempre pensar suas ações de maneira assertiva, oferecendo produtos, serviços e conteúdos que tenham relevância para o seu público. Portanto, é importantíssimo evitar aqueles e-mails genéricos e focar na criação de uma mensagem direcionada. Esses pequenos ajustes serão capazes de aumentar e muito suas taxas de abertura e de cliques. Um exemplo clássico para esse tipo de estratégia é enviar um e-mail de remarketing com descontos para quem visitou determinada página do seu site. A Saraiva, por exemplo, me enviou um e-mail com 50% de desconto em livros que eu andei namorando no site recentemente. Olha só que ação simples, mas altamente assertiva. Outra dica super importante para se aproximar da sua audiência é personalizar os seus e-mails, adicionando o nome do destinatário na mensagem. Essa ação simples aumenta a confiança do seu cliente em potencial
e torna mais fácil a interação entre marca e público, aumentando as possibilidades de vendas. Além disso, não se esqueça de utilizar uma linguagem pessoal e sem muitas formalidades. Para isso, você pode valer-se de pronomes como você, seu e sua, ou usar termos específicos do nicho que deseja atingir, como gírias, memes e emojis. Mas claro, se o seu público permitir esse tipo de comunicação. Ademais, assinar como uma pessoa física, responsável pela empresa, é uma ótima maneira de se conectar com as pessoas. A dica de ouro, então, é personalizar e não generalizar. Nesse quesito, então, a Faber-Castell trouxe uma abordagem super bacana, conversando comigo diretamente através do título e da copy do e-mail. Por outro lado, o Sebrae surpreendeu ao humanizar a mensagem com o nome do consultor aqui no remetente e possibilitando que a própria gerente de inovação assinasse o e-mail para trazer mais confiança e credibilidade à mensagem. Muito bem. Agregar valor aos destinatários das suas campanhas de e-mail marketing é uma das estratégias mais importantes de copywriting. Assim, sempre que possível, deixe bem claro quais são os diferenciais do seu negócio em relação a todos os outros que estão disponíveis no mercado e liste para o usuário os benefícios de adquirir o seu produto ou contratar o seu serviço. E por falar em benefícios, trabalhar com essa ideia é excelente para fazer com que as pessoas leiam seu e-mail, baixem um material, cadastrem-se para receber ofertas e etc. Assim, tenha em mente que a maioria dos destinatários só abrirá os seus e-mails se eles entenderem que receberão algum benefício, algo que irá facilitar as suas vidas. Portanto, ao apresentar os benefícios do seu produto ou serviço de modo claro para o destinatário, você conseguirá gerar uma atração maior em relação ao que você tem a oferecer, aumentando consequentemente a possibilidade de conversões. Quer ver um exemplo? Imagine que você recebeu um e-mail informando que um determinado serviço está com 40% de desconto. O texto descreve todos os recursos oferecidos, mas não indica em ponto algum quais são os benefícios que você terá. Com sinceridade, esse e-mail vai atrair você? Provavelmente não. O mesmo acontece com seu cliente em potencial. Logo, a sua copy deve traduzir todos os benefícios que o cliente terá ao adquirir o seu produto ou serviço, ao invés de simplesmente oferecer um desconto ou fazer uma lista de recursos. Muito bem. Um ótimo exemplo desse tipo de estratégia é a comunicação da Rock Content, que recentemente me enviou um e-mail apresentando os diferenciais da sua ferramenta de otimização de sites. Vejam que eles falam diretamente comigo, listam os diferenciais do serviço e apresentam claramente quais são os benefícios que eu terei ao adquiri-lo. Pois bem, mas continuando. Como você viu anteriormente, os CTAs são essenciais para qualquer estratégia de copywriting. Afinal, eles podem fazer toda a diferença na sua conversão de clientes. Assim, tenha em mente que o CTA é o verdadeiro motivo pelo qual você encaminhou o e-mail para o seu cliente em potencial, ou para aquele assinante regular da sua newsletter. Afinal, ele é considerado pelos especialistas da área como o último obstáculo para que o leitor realize a ação que você deseja. Portanto, o CTA é uma das partes mais importantes da sua campanha de e-mail marketing, pois é ele que irá converter os assinantes em clientes ou não. Dito isso, ao escrever a copy do seu CTA, é de suma importância evitar pedir que o leitor simplesmente clique em um determinado botão. Ao contrário, então, para aumentar as suas chances de conversão, indique ao usuário a razão pela qual ele deve clicar no seu CTA. Essa estratégia está diretamente relacionada com a dica anterior, ou seja, sobre deixar evidente os benefícios de se obter determinado produto ou contratar um serviço. A dica de ouro para colocar essa estratégia em prática e aumentar as suas conversões é utilizar termos que expressam os benefícios de adquirir o que você tem a oferecer, assim como palavras que motivam o leitor a realizar a ação que você deseja. Dessa forma, ao invés de escrever "baixe agora", utilize uma variação mais atraente do tipo "adquira minhas videoaulas gratuitas agora". Em outras palavras, ao focar no real valor por trás do clique, seu leitor ficará mais propenso a realizar a ação que você quer. Portanto, em resumo, a copy deve enfatizar o benefício que o cliente vai receber. Retomando aqui o exemplo da Rock Content, a empresa me chama para a ação de duas maneiras excelentes, incentivando que eu teste o serviço diretamente no meu site e conversando com um especialista para obter melhores resultados. Isso sim agrega valor para o usuário e de fato converte. Muito bacana, né? Muito bem. Agora então vejamos quais são as melhores estratégias de copywriting para redes sociais, começando pelo Facebook. Bom, ao longo deste treinamento, você já percebeu que escrever textos persuasivos é uma verdadeira arte, certo? Afinal, a era da internet vem exigindo cada vez mais relevância entre os conteúdos de empresas que querem se destacar no mercado e criar um sólido relacionamento com seus clientes. Dito isso,
Sem dúvidas é necessário adotar uma estratégia diferente para cada mídia social, pois cada uma delas tem suas peculiaridades e uma importância diferente para cada tipo de negócio. Assim sendo, vejamos algumas dicas que você pode implementar hoje mesmo na sua estratégia de Facebook Marketing. Clareza e objetividade. Pois bem, apesar de muitas empresas serem adeptas dos famosos textões, hoje em dia o Facebook é uma rede social super rápida. Logo, seu leitor precisa enxergar de cara o que você quer transmitir. E se ele achar que está sendo enrolado, rapidamente ele deslizará o feed e seu post será ignorado por completo na timeline dele. A dica, então, é ganhar a atenção do usuário logo nas primeiras palavras, utilizando frases curtas e sem termos difíceis ou floreios. Neste exemplo da minha empresa de revisão e formatação de textos, o foco é chamar a atenção dos clientes em potencial, não só com o GIF em si, mas também através da frase curta e direta, convidando o usuário a falar com a equipe e saber mais sobre os serviços. Muito bem, voltando aos slides. Conhecer a sua audiência é a dica que vai perpassar toda e qualquer estratégia de relacionamento com o seu público-alvo, pois antes de estruturar a sua comunicação, é essencial saber quem vai recebê-la. Assim, não existe uma fórmula pronta para ser ensinada, pois as suas estratégias de copywriting para Facebook vão depender exclusivamente do perfil do seu público. Assim, por exemplo, tenha em mente que uma marca de artigos esportivos não conversa do mesmo jeito que um cursinho pré-vestibular, concorda? Então, entenda quem é a pessoa com quem você está conversando e reflita sobre qual é a melhor maneira de falar a linguagem dela. A Imaginarium, por exemplo, sabe que grande parte dos seus clientes é composta por fãs da saga Harry Potter. Assim, há diversos posts sobre essa temática na timeline da empresa. A linguagem escolhida para essa publicação, por exemplo, é claramente destinada aos Potterheads, pois traz expressões e trocadilhos que somente os fãs entenderão. Muito bem, retomando as nossas dicas. Em uma rede social tão dinâmica quanto o Facebook, muitos usuários acabam por ignorar posts que simplesmente possuem apenas texto. Assim sendo, é de suma importância não limitar a sua estratégia apenas aos elementos textuais, por mais persuasivos que eles sejam. Para tanto, invista em imagens e vídeos atraentes com frases curtas e diretas. Dessa forma, sua mensagem tem muito mais chance de atingir o seu público de maneira certeira. Afinal, uma pequena frase, quando bem construída, pode ser muito mais persuasiva do que um texto enorme. Nesse tipo de estratégia, o Nubank é rei. No fim de março de 2019, eles lançaram diversos vídeos com a hashtag #não, uma ação para que diversas empresas sugeridas pelos clientes do Nubank firmassem o compromisso de nunca mais usarem asteriscos em suas comunicações para esconder informações importantes dos clientes. Assim, no dia 1º de abril, o Nubank lançou mais um vídeo listando algumas das mais de 50 marcas que aderiram ao movimento. Simplesmente extraordinário. Pois bem, agora então falemos um pouco sobre o Instagram. Bom, acredito que você já saiba que o Instagram é uma das redes mais dinâmicas da atualidade, certo? Mas você sabia que o tempo médio de visualização de um conteúdo neste canal é de apenas 3 minutos? Muito pouco, né? Dito isso, fica aqui a pergunta: como é possível impactar o seu público em meio a uma enxurrada de fotos e vídeos que desaparecem em tão pouco tempo? Foi pensando nisso que eu listei nesta aula algumas das melhores estratégias de copywriting para Instagram. Muito bem, sabemos que a parte imagética tem grande apelo no Instagram, certo? Mas saiba que as palavras são tão importantes quanto as imagens. Assim, quando bem estruturada, uma boa estratégia de copywriting pode ajudar e muito a atrair, informar e persuadir o seu público a realizar uma determinada ação. Para tanto, quando falamos em escrita no Instagram, há 2 itens básicos com os quais você precisa se atentar: a própria imagem e os espaços ao redor dela. Dito isso, vamos examinar os elementos que estão fora da imagem. Redação de imagem off. Bom, uma técnica para captar a atenção da sua audiência no Instagram é misturar sua imagem com uma copy atraente e que ajude a transmitir a mensagem do seu negócio. Mas onde aplicar essa estratégia? Vejamos a seguir. Descrição do perfil. Bom, a descrição do perfil é uma das primeiras coisas com as quais o seu cliente em potencial terá contato. Dessa forma, criar uma descrição atraente é essencial para se destacar. Para tanto, você pode utilizar emojis para organizar seus serviços em tópicos, assim como palavras-chave que descrevem o que você oferece e que façam parte das buscas dos usuários por você na rede. Para exemplificar, eu trago aqui a bio do Instagram da assessoria, que traz exatamente essas dicas de copywriting. Legenda na imagem. Pois bem, agora falando sobre as legendas. Bom, para cada imagem que você publica, é extremamente importante descrever o que cada uma representa. Assim, se você estiver vendendo um produto, inclua informações específicas de cada item, como a data em que o produto estará disponível, as lojas que o estarão vendendo,
o preço e etc. Ademais, não se esqueça de utilizar chamadas atraentes, mensagens promocionais e CTAs para incentivar a conversão. Bom, agora falando um pouco sobre os comentários. Eles devem sim fazer parte da sua estratégia de copywriting no Instagram. Assim, estimule que os seus seguidores comentem seus posts e faça questão de responder todos eles com informações adicionais, apresentando os diferenciais do seu produto ou serviço e convidando-os para conhecer o que você tem a oferecer. No meu Instagram pessoal, por exemplo, o qual eu estou transformando em um Instagram literário, eu fiz um post para falar sobre livros de autores locais e finalizei a legenda, incentivando que as pessoas me indicassem escritores da região onde moram. E veja só, o resultado foi sensacional. Muito bem, e para fecharmos essa parte, não poderíamos deixar de falar das famosas hashtags. Fazer uma busca no Instagram sobre as hashtags que mais têm a ver com o seu negócio é essencial para mapear o que já existe na rede e o que os usuários estão usando e procurando. Além disso, não deixe de criar hashtags específicas para a sua empresa, estimulando sempre que os seus seguidores a utilizem para ganhar descontos e participar de ofertas exclusivas. Certo? Agora que você viu estratégias para os textos ao redor da sua imagem, vejamos como melhorar a copy da imagem em si. Muito bem. Como um bom usuário do Instagram, há diversos aplicativos bacanas para você inserir textos personalizados nas suas fotos. Mas se você quiser algo mais nativo, os próprios recursos dos Stories quebram um galho e tanto. Eu particularmente gosto muito dessa opção, pois não é necessário utilizar outro aplicativo. No meu Instagram pessoal, eu compartilhei uma receita de pão caseiro e eu listo os ingredientes na própria foto, a partir de um story que eu fiz e baixei para publicar no feed. Simples, mas altamente efetivo. Bom, retomando as nossas dicas. Assim como você aprendeu que o texto alternativo é excelente para o copywriting do seu blog ou site, o mesmo vale para o Instagram. Inclusive, o próprio aplicativo oferece esse recurso, no qual é possível descrever as imagens publicadas na rede de maneira que elas possam ser lidas por leitores de tela como o Voice Over do iPhone e o Talkback do Android. Além disso, ao usar palavras-chave para descrever as suas imagens, você tem mais chances de aparecer nos resultados de pesquisas feitas dentro do Instagram. Para acessar essa funcionalidade, quando estiver publicando uma foto, clique em Configurações Avançadas, depois em Acessibilidade e em Escrever texto alternativo. Pronto! Feito isso, é só descrever a imagem com palavras-chave que vão ajudar os usuários a encontrar o seu negócio nesta rede. Muito bem! Fechamos nossa aula por aqui e na próxima você vai aprender o que são e para que servem os gatilhos mentais dentro de uma estratégia de copywriting.